A NextConf rolou no dia 25 de outubro e trouxe muitas novidades como sempre. A versão 3 do Next.js trouxe diversos recursos muito legais que prometem assim um grande futuro para esse framework. Quer saber um pouco mais sobre cada uma delas? Chega mais! Fala aí pessoal do Desenvolvedor, beleza? Aqui é o Gus quem fala, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu quero comentar um pouco sobre a Next.js versão 13 e quando eu acho que a Vercel não consegue me surpreender mais, eu quebro a cara. Porque eu lembro do Next 12, eu lembro da conferência do ano passado, quando eles trouxeram aqueles recursos de middleware, né? E todos aqueles updates que deixou o Next mais rápido do que já era. E agora com o Next 13, mais uma vez a gente é surpreendido, né? À toa que essa é uma das maiores empresas aí que existe no mundo. E eu quero compartilhar com vocês aqui sobre um pouquinho do que está rolando. Nem tudo ainda está 100% estável, tá? Mas vários recursos você já pode testar, já pode utilizar. E eu vou abrir aqui o Next.js blog da Vercel. Tem aqui os contribuintes e o dia que foi postado, né, que foi no dia 25 de outubro, quando foi a conferência. E aí eles anunciaram aqui o Next.js para ser dinâmico sem limites. E aí tem algumas features principais aqui. A primeira é essa pasta app. Para você que trabalha com Next, você já conhece a pasta Pages e sabe que ela é muito legal. Você consegue colocar um arquivo lá e ele renderiza esse arquivo já como uma rota, né? Que é o file system deles, file system route, que é muito legal. Particularmente quando eu comecei no Next, lá na versão 7, isso é o que mais me chamava atenção. E essa pasta app, ela veio para ser algo assim que vai melhorar ainda mais isso, né? A pasta app e a pasta page são coisas diferentes, elas conseguem conviver juntos, o próprio blog diz isso, mas a pasta app vai vir assim com mais força para outras coisas. Então, basicamente, você tem aqui um sistema de layouts, o React Server Components e o Stream. Para quem não sabe, a Vercel está trabalhando já nos layouts. Hoje, o que a gente faz? A gente tem um arquivo app e você tem um header e um footer. E você quer replicar esses caras aí para outras páginas. Normalmente, a gente coloca esse header e esse footer dentro do app lá e aí a gente faz aquelas modificações que precisa ser feito dentro do próprio app e coloca aquela renderização do componente lá no meio e tal. Mas com esse layout, as coisas vão mudar e, na teoria, vai ficar mais simples de você fazer isso e vai ficar até que talvez mais correto, não sei se também é uma maneira errada de fazer aquilo, porque resolve bem o problema, mas essa pasta app vai dar o direito de você conseguir fazer isso. E você vai conseguir carregar por padrão os componentes como o React Server Components. Então, antes a gente fazia componentes totalmente no front-end, mas esse negócio de Server Components é algo que já está vindo aí com muita força, onde você carrega o máximo de informação que você puder dentro do servidor e joga para o cliente aquilo que realmente é necessário carregar daquele lado. E caso tenha alguma coisa dentro do back-end, lá da parte do servidor, do Server Components, que precisa ser atualizado por lá, a gente usa o sistema de streaming para manter como se fosse um socket aberto, uma conexão, e aí que você consegue mandar respostas, como se fossem perguntas e respostas, né, entre o client e o server. E aí a segunda coisa aqui é que eles trocaram o TurboPack, o Webpack pelo TurboPack, que está dizendo aqui que está 700 vezes mais rápido, né, e é baseado em Rust e tal. Também a gente tem aqui o novo Nextimage, está estável, e quem utilizou o Nextimage anterior sabe o quanto era complicado ficar colocando aqueles negócios de widget rate o tempo inteiro e tudo mais. Agora está bem melhor, está bem mais estável utilizar o Nextimage. Eu mesmo já utilizei no site que eu estou trabalhando aí. Aqui tem o NextFont que está em beta, então com esse componente na teoria a gente não precisaria mais ficar fazendo aquelas meta tags dinâmicas, chamando a CDN do Google e tudo mais. A gente já conseguiria carregar esse NextFont direto do servidor e aí não tem que ficar dando aquele delay, né? Às vezes quando você carrega um site, demora alguns milissegundos, mas você vê a troca de fonte e tudo mais. E algumas melhorias no NextLink, eles simplificaram a API para ter um anchor automaticamente. Eu não sei como é que é isso na teoria, lá dentro do próprio componente, mas colocar uma tag A lá no return do children não me parece algo tão expressivo. Mas eu não sei como é que funciona, provavelmente pode ter sido bastante expressivo para eles. Então, para você atualizar os projetos que você tem em Next, por favor, não atualize as coisas que estão em produção, porque muita coisa aqui não está estável ainda, tá? Caso você atualize para a última versão, evita utilizar essas novas features. Se você utilizar, tenha bastante certeza de qual ambiente você está fazendo isso, se você está tendo controle sobre essas modificações. Mas basicamente é só colocar o Next, React DOM e o ESLint config Next nas últimas versões, tanto do Yarn quanto do NPM. Beleza, então aqui o App Directory, que é uma das features mais parecidas com o Page, né, que é o que eles falam que é uma das mais amadas, realmente é uma das que eu mais gosto, que é você basicamente colocar um arquivo, uma pasta lá com um index.js ou TS dentro, e ele já cria uma rota para você. Só que eles estão melhorando aqui a parte de rotas, colocando todas elas dentro dessa pasta app. Isso é o resultado daquela layouts RFC, que são os Requests for Comments, que eles foram publicados um tempo atrás lá na comunidade. E aí eles têm aqui o layout,
que eles falam que tem a compartilhamento fácil da UI, enquanto preserva os estados e evita o re-render. Então, por mais que a gente utilizasse lá aquela gambiarrinha, né, aquele hack de colocar tudo no app.js, às vezes rolava algum tipo de re-render. Com esses layouts aí, vai preservar bastante assim, a re-renderização do que não é necessário, né? Por padrão, os componentes, como eu falei, são server components. Você consegue também dar o display instantâneo dos estados de load e os updates do stream com essa feature do stream e o suspace for data fetching. Com aquele novo hook use do React, você consegue basicamente agora utilizar o suspense, que é aquela outra feature que já tem um tempo já, mas aquela outra feature do React que você basicamente troca um componente por um estado de carregamento, ou seja lá o que for, por um fallback, né? Você usa o suspense, fallback e coloca o que você quer até que a requisição seja concluída. Nem todos os lugares têm isso. Pelo que eu sei, o UseSWR tem, o React Carry tem, o GraphQL lá, o Apollo tem. Então, na teoria, já é uma feature bem utilizada já, apesar de nem todos terem isso aí ainda por padrão. Então, ele está dizendo aqui que o app ele pode coexistir com pages, e você pode ter uma incrementação aí com o passar do tempo. Eles estão lançando aqui foundations, né, para tentar diminuir a complexidade do desenvolvimento de interfaces. E aí ele também aqui diz que evita os renders, né, muito grandes e tal, e também habilita aqui os router patterns. E aí você pode colocar aqui a aplicação de código com suas rotas, componentes e tudo mais. Então, quando você cria uma rota dentro da pasta app com o nome page.js, aí ele vai saber que isso aqui é uma página, então ele vai te mandar lá para o index route. Mesma coisa com os layouts. Quando você cria o layout.js ou .ts, ele vai saber que isso aqui é um arquivo de layout que você vai poder compartilhar entre as páginas. Então, bem interessante. Server Components. O diretório app aqui, ele introduz o suporte para o Server Components no React, mantendo ali a mesma linha de onde o React está seguindo. E aí, como eu disse antes, os Server Components, eles são muito bons para você conseguir renderizar o máximo de coisa que você puder dentro do servidor. E só aquilo que você precisar realmente fica do lado do cliente. E aí está escrito aqui, usando o Server Components, você pode reduzir o tanto de JavaScript que tem do lado do cliente, permitindo que você tenha mais carregamentos rápidos, né? Isso é muito bom, a gente diminui o tamanho do nosso bundle. E aqui diz que quando uma rota é carregada, o Next e o React, eles são carregados em runtime, que estão em cache e também com tamanho já definido. Esse runtime ele não aumenta o tamanho da aplicação, porque as coisas vão carregando de forma assíncrona. E também tem o streaming, que é o diretório que usa a habilidade de progressivamente, né, e incrementalmente fazer com que um render seja atualizado dentro da UI. Com o Server Components e o Nested Layouts no Next.js, você consegue renderizar partes da página que não precisam ser especificadas naquele momento. Então você pode carregar uma parte e você pode deixar ali com o streaming outro pedaço que, seja lá o que for, mostra um estado de carregamento e aí você renderiza só aquilo que você quer renderizar depois que esse estado de carregamento termina. Então você pode fazer partes da página no server e partes da página no client side. E também você pode utilizar esse streaming para atualizar, né, os componentes que foram feitos com Server Components, só que dentro do lado do cliente. E aí está escrito aqui que quando você faz o deploy no Next.js 13, as aplicações que têm o app, elas vão, por padrão, utilizar o Edge Runtime e o Node para melhorar a performance, né? Bom, a gente já sabe que a Vercel ela é feita praticamente inteira dentro da Edge, uma tecnologia que está muito crescente aí e que veio para ficar, e tudo que é feito na Vercel hoje em dia é com base na Edge também. E aqui que é um pulo do gato que eu vi, que eu lembro muito bem na versão 12, como eu falei, eles, além dos middlewares, né, como eu falei do começo, eles também apresentaram o Get Static Props e o Get Server Side Props. Eu me interessei pelo Next na época que tinha aquele Get Initial Props, onde tinha o começo do Server Side, e aí aumentaram essa gama de funções com o Static Props e o Server Side Props, que basicamente cria versões estáticas da sua página dentro do servidor, mas em tempo de build, né? Por mais que tenha um revalidate, ele consegue criar páginas estáticas ali para você. O meu próprio blog é feito utilizando o Get Static Props e o Get Static Paths, mas agora eles mudaram aqui também, porque o Next vai estar utilizando aqui esse user, né, o novo hook do React, que basicamente ele consegue lidar aí com as requisições assíncronas de uma maneira um pouco diferente, mas a gente não precisa mais utilizar esse Get Static Props nem o Get Server Side Props, porque dentro do nosso componente, com o use, a gente basicamente vai conseguir utilizar a parte de servidor sem precisar dessas funções. Então isso aqui, agora tem uma maneira fácil, né, de você fazer o fetch, cache e revalidar os dados no nível de componente. Antes a gente precisava criar uma página
para utilizar essas funções. Agora, no nível de componente, você já consegue usar esses mesmos recursos do Get Static Props e Server-Side Props aí, só que no componente. Pô, isso é muito legal, porque eu sempre quis abstrair, né, alguns componentes para utilizar a parte de server neles e eu precisava criar páginas, né? Agora não, agora dá para fazer isso direto no componente. E aí a gente pode ver aqui que dá para utilizar essas funções utilizando a Fetch API com um parâmetro a mais. Então eles estão usando aqui o Web API, né, com o Fetch. Então quando você quer fazer um similar aqui ao Get Static Props, você usa o Force Cache, o Get Server Side Props você usa o Cache No Store. E aqui para você revalidar os dados, que é a parte do Get Static Props também, com Revalidate, você usa o Next com Revalidate e o tempo em segundos que você quer que ele faça a revalidação dos dados. E aqui ele diz de novo, né, que no App Director você pode fazer o fetch dos dados, páginas, layouts, componentes, e você tem todo o suporte para fazer os streamings, né. Aqui ele diz que você pode continuar fazendo renderização de componentes e tudo mais, e na medida que os server components vão crescendo na sua aplicação, a parte do client-side JavaScript continua a mesma. Então é tudo muito dinâmico. Tipo, basicamente a gente está juntando aí totalmente o back-end com o front-end nessa parte do Next. Ele está deixando todas as coisas bastante dinâmicas e não está aumentando o tamanho dos bundles. Então aqui a gente tem uma imagem, né, com parte do conteúdo no estado de load e com conteúdo já carregado. Então, tipo, aqui a gente já tem, né, provavelmente um layout do Next, e aqui a gente está carregando o conteúdo do meio, e aqui a gente tem o site inteiro já pronto. Tudo isso a gente pode utilizar no App Directory. Muito legal. Segunda parte aqui, estão colocando o Turbo Pack. O Webpack foi baixado 3 bilhões de vezes e é uma ferramenta que, basicamente todo mundo conhece. Eu mesmo fiz um vídeo sobre coisas que você precisa aprender para estudar front-end. O Webpack está numa delas. Também tem outros assuntos e você pode acessar esse vídeo que eu vou deixar ele bem aqui com você. Mas no Next 12 eles começaram a transição aqui pro Rust, né? O Rust Powered. E eles começaram a fazer as migrações do Babel e isso resultou em 17 vezes mais rápido, né, a transpilação do código. Trocaram o Tercer, que melhorou em 6 vezes. Então, sempre, como eu falei, sempre que o Next ia subindo alguma atualização, eles sempre pensavam nesse lado da Dev Experience que melhorava ainda mais a velocidade de compilação deles. Então, com esse Turbo Pack aqui no Next 13, que está em alpha ainda, os updates aqui ficaram 700 vezes mais rápido que o Webpack, 10 vezes mais rápido que o Vite e 4 vezes mais rápido que o Cold Starts do Webpack. Esse Cold Starts é quando você inicia uma aplicação no momento que não tem nenhum cache. Tipo assim, você entrou na empresa, baixou o projeto e deu um yarn start lá. Ali é a primeira vez que você está iniciando aquela aplicação. Então ele ficou 4 vezes mais rápido. Aqui está dizendo que numa aplicação com 3.000 módulos ele levou 1.8 segundo e o Vite levou 11 segundos, o Webpack 16. Então 3.000 módulos é coisa pra caramba. Imagina aplicações um pouco menores, quanto rápido isso não roda, né? Então basicamente aqui está dizendo que o Turbo Pack ele consegue suportar todos os tipos aí de componentes, Server Components, TypeScript, JCX, CSS, então está bem preparado já para você conseguir fazer suas aplicações da maneira que você quiser. E eles também estão trabalhando aqui para suportar o Next Build, né, através do Turbo Pack, por isso que está em alpha ainda, né? Então para você testar o Turbo Pack, você só dá um Next Dev -turbo e ele vai começar a rodar aí o ambiente de desenvolvimento com o Turbo Pack. O próximo ponto aqui é o Next Image, que também é uma coisa que eu acho que melhorou bastante. Eles lançaram esse Next Image de novo numa versão passada, sem ser a 13, a 12 ponto alguma coisa, que você até importava com Next/Future/Image, né? E agora eles trocaram, agora o Next Image virou oficial e aquele outro virou, acho que Legacy, alguma coisa assim. E aí o Next 13, eles estão introduzindo aqui um novo poder, né, do componente de imagem. Esse componente é muito interessante, ele consegue utilizar bastante coisa nativa do browser, então ele faz agora o placeholder lá, que era o blur, ele não está mais fazendo por ele mesmo, ele está usando o próprio browser. A gente tem algumas outras coisas também, que é o alt, o source, e não precisa mais ficar colocando aqueles widget rate o tempo todo, que antigamente precisava, então melhorou bastante isso, eu gostei bem até dessas modificações. E aqui ele explica, né, só como fazer o upgrading do Next Image para o 13. Agora aqui o Next Font também é uma feature em beta. Então basicamente a gente automatiza, né, a otimização das fontes, incluindo as custom fonts, remove o external network, a conexão externa de networks, tipo você chamar lá o Google CDN para colocar suas fontes e tudo mais. Ele faz a hospedagem automática, né, se você já sobe na Vercel sua aplicação, já vai estar lá a fonte. E não tem que colocar nenhum tipo de CSS, Side Adjust aqui para conseguir trabalhar com elas. Então ele diz aqui que esse novo sistema de fonte é muito legal, que você pode usar todas as Google Fonts, que basicamente, eu particularmente uso bastante Google Fonts, e não precisa de CSS, nem ficar criando arquivo de fonte, tudo isso já é baixado em tempo de build para você. Então, mais uma vez, o tempo de build aí
salvando a gente, melhorando a performance do nosso site, né? O resto é tudo feito de maneira estática, nenhum request será enviado para o Google no tempo de browser. Então é muito legal aqui, por exemplo, a gente pode importar a fonte inter, né? E aí você instancia ela numa classe e utiliza aqui o classname inter.classname. Você também pode colocar aqui, ó, fontes custom, né? Então você usa a sua fonte local e coloca aqui o source dela para ele saber onde está e vai provavelmente rolar o mesmo processo ali. Obviamente que não vai bater na Google para pegar a fonte em tempo de build, mas ele vai fazer todo o processo de tempo de build para você. Muito top! Aqui agora o Next Link. Antes a gente precisava colocar esse anchor aqui, a tag anchor. Agora não precisa mais. Eu acho que se você quiser continuar utilizando o link com a tag anchor no Next 3, você precisa colocar uma própria legacy aqui. Tá lá nos breakchains lá embaixo, a gente vai dar uma lida também lá. E aí, basicamente foi isso. Você não precisa mais colocar o anchor, toda vez vai ser renderizado com A. E aqui esse OG Image Generation também foi uma coisa que estava sendo muito falada, agora lançou oficialmente, mas já estava em outras versões aí um pouco para trás, que basicamente eles conseguem criar imagens através de HTML e tudo mais. Eu não sei muito bem a fundo como é que funciona isso, eu nunca utilizei assim, em projetos reais, mas é uma coisa que tem ganhado bastante espaço na comunidade aí. Então você pode, por exemplo, criar social cards e tudo mais. Aquele social card do próprio NextConf era gerado com esse OG aqui. Então a gente criava um HTML e convertia aquilo lá para SVG, se não me engano. Ele está dizendo aqui que esse approach está 5 vezes mais rápido do que outras soluções, né? Usando o Vercel Add Functions, WebAssembly e também outras propriedades nativas aí do browser, React, HTML e CSS. Muito legal. Agora aqui tem o Midway API Updates. Como eu falei, no Next 12 eles introduziram essa parte do middleware, que também é uma coisa que tem ajudado muito no back-end. Você consegue criar camadas ali de validação de várias coisas, por exemplo, verificar a autenticação de um usuário através do middleware, não precisa ficar repetindo funções toda hora. E aqui eles criaram uma maneira de você poder retornar, uma resposta em JSON sem precisar ficar dando responses e tudo mais. Aqui você simplesmente dá um return no nextResponse.json com a mensagem e o status logo embaixo, que é um pouco diferente de como estava antes. Também vai ajudar, otimizações, né? Eu acho que tudo que é feito de otimização que melhora assim, a vida da Dev Experience, eu gosto, eu sou a favor. Bom, aqui tem as breaking changes deles. Eles estão falando que a mínima versão do React agora foi para 18.2, então se você está com o React 17 e quer atualizar para o Next 13, precisa atualizar também o React, principalmente por causa dessa parte do Server Components, né, que é uma coisa do React 18. A versão mínima do Node agora é a 14. Por mais que a gente já tenha o Node 19 aí quase saindo, você não precisa ficar tão à frente assim, pode usar 14 ainda. SWC Minify Configuration mudou de false para true, não sei exatamente o que é isso aqui. O Next Image, como eu falei, ele foi renomeado, agora o antigo virou Next Legacy Image e o que era futuro, que estava na versão 12, antes de virar para 13, agora foi renomeado para o Next Image. Então, o Next Image agora é o oficial e se você estiver utilizando o antigo ainda, tem que atualizar aqui o update. O Next Link não tem mais o A, então se você quiser utilizar ainda com A, você tem que adicionar aqui essa própria Legacy Behavior ou remover o A na hora que você fizer o upgrade. Então, se você tem links lá do Next, ou adiciona o Legacy ou remove o A. E aqui também são algumas outras configurações a mais aqui, por exemplo, browsers que estão suportados e tudo mais. Então essas foram as novidades aqui do Next 13. Eu tenho certeza que muita coisa vai vir para frente, essa é só a primeiro pedaço aí que eles sempre trazem nas conferências deles, mas conforme vai passando os meses e tal, eles vão colocando mais versões e vão atualizando mais ainda o Next para ficar melhor pra gente. Tudo isso que é alpha provavelmente vai virar beta, o que é beta vai virar já uma versão estável, ou então até o alpha pode virar uma versão estável também. Mas são updates muito legais, eu estou muito animado para trabalhar com o Next aí nos meus projetos pessoais, nos projetos da empresa. Com certeza eu vou sair atualizando aí onde eu puder e onde também não tiver interferência em produção, logicamente. Bom, se você quiser que eu faça algum desses exemplos aí de forma prática, deixa um comentário aqui no canal, eu posso trazer vídeos explicando a parte do app, explicando a parte nova da imagem, até dos middlers, todos os outros recursos também que estão sendo lançados aí pela versão, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever, compartilhar com alguém e ativar o sininho, porque eu vou trazer mais novidades aí, referente ao mundo da Vercel, do React, do Next, front-end, de back-end e tudo mais que for interessante pra gente aí, para evoluirmos juntos na carreira de desenvolvedor, beleza? Não perde os próximos vídeos, eu te vejo no próximo e falou!